Livro do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. E passando Jesus outra vez no barco para outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sares e viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Amém? Podemos sentar. Me sinto grato a Deus pela sua bondade, a sua misericórdia para conosco. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor, louvo a Deus pela vida da minha esposa e o meu filho, que sempre tem clamado a Deus pela minha vida. Eu me sinto muito grato a Deus pela vida dos irmãos. Que Deus continue abençoando a todos. Queridos, nessa noite eu quero falar sobre um texto que é bem conhecido no meio daqueles que leem a palavra de Deus. Quando nós lemos estes versículos, nós lembramos da história de um homem que era chefe de uma sinagoga, ou que ensinava a lei mosaica nos seus dias. Este homem, ele tinha uma filha, e a história bíblica diz que esta filha estava enferma. A filha dele estava doente e, por certo, ele tinha procurado vários médicos e nenhum desses médicos foi capaz de sarar a sua doença. Então ele se humilha tanto que ele procura a Jesus. E você deve até se perguntar, mas como assim se humilhar em procurar a Jesus? Observe que este homem, ele era chefe da sinagoga. Ele observava o velho mandamento. Ele observava a lei de Moisés. E como ele era observador da lei de Moisés, por certo, ele não admitia os ensinos de Jesus. Se você olhar dentro da Bíblia Sagrada, você vai ver que todos aqueles que eram mestres da lei, eles procuravam pegar Jesus em alguma circunstância, fazer com que Jesus estava ensinando algo de errado. Se você ler o livro de Lucas, capítulo 10, o versículo 25, a Bíblia diz que um homem, doutor da lei, se aproxima de Jesus e faz uma pergunta a ele: o que eu devo fazer para ser salvo? Mas na verdade ele estava tentando a Jesus. Então este homem, diz a Bíblia, quando ele se aproximou de Jesus, ele prostrou, ou seja, ele se jogou no chão e disse: Jesus, a minha filha está moribunda, venha comigo. Então coloque sua mão sobre a sua cabeça para que ela seja curada. Jesus, ele segue aquele homem e diz a Bíblia que uma grande multidão o seguia e o apertava. No meio do caminho aparece uma mulher. A Bíblia diz que esta mulher estava há 12 anos enferma, há 12 anos procurava de todas as formas ser curada da sua enfermidade.
e ela não conseguiu através da medicina da época. Então ela ouve falar que Jesus iria passando naquele dia e ela toma uma decisão. Ela decide enfrentar a multidão, se aproximar de Jesus. E ela disse: se ao menos tocar nas suas vestes, eu serei curada. A multidão era grande. E aqui eu quero abrir um parênteses para te dizer que a sua decisão hoje determinará o seu futuro. Se aquela mulher não tivesse tomado uma decisão de ir até Jesus, ela tinha morrido com aquela enfermidade. A sua decisão determina o seu futuro. Você ouviu nessa noite o diácono Francisco de Assis, do qual eu admiro muito, meu amigo, falando acerca do pecado, falando acerca do céu e da condenação eterna. E ele lê um versículo muito interessante dizendo que Deus amou o ser humano de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê e não pereça, mas venha ter a vida eterna. Deus abriu uma porta na eternidade para que nós, pecadores, entrasse para o céu. Mas cabe a você a tomar essa decisão. É bem verdade que existe o céu, também é bem verdade que existe o inferno. É bem verdade que existe, após a morte, existe outra vida. E eu lhe faço uma pergunta nessa noite. Tem se preparado? Todos nós se preparamos para o futuro. Hoje mesmo, quando você chegar na sua casa, você vai preparar para o trabalho amanhã. E eu lhe faço uma pergunta. Você tem se preparado para a eternidade? A Bíblia diz que a nossa carne voltará para o pó, mas o Espírito voltará para Deus, para prestar conta com Deus. Quando Deus foi fazer o homem, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o próprio Deus, ele faz o homem a matéria do barro. Em seguida ele sopra um fôlego, que no hebraico é chamado de Neishamah, que quer dizer hálito. O Espírito que está dentro de você saiu de dentro de Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando Adão e Eva eles caem, eles desobedecem a Deus, ele deixa de ser semelhança, porque o homem agora passa a ser imperfeito. Deus fez o ser humano perfeito, mas quando Adão e Eva desobedecem a Deus, ele começa agora, ele passa para uma fase chamada imperfeição. Mas a minha alma se alegra muito nessa noite ao ouvir dizer que Jesus Cristo morreu por nós, para nos trazer a perfeição. Romanos 8,16 diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus fala diretamente com o teu espírito que você é filho de Deus. Ele traz paz para o seu coração. Ele traz paz para a tua alma. Uma paz que talvez você procura na maconha, você procura no crack, na cocaína, na bebida, no cigarro e não encontra.
Ele traz isso para você. E como eu falei aqui nessa noite, a sua decisão hoje determinará o seu futuro. Se você decidir receber esse Espírito Santo na tua vida, eu te falo com toda certeza, Deus irá tirar, aleluia, essa angústia do teu peito, irá tirar essa tristeza da tua alma, irá te dar uma vida eterna de alegria. Quando aquela mulher ouviu falar que Jesus iria passando, ela se aproximou da multidão e disse: se o menino eu tocar nele, os meus problemas irão cessar. E o interessante é que ali ao lado de Jesus estava Pedro, Tiago, João. Os seus discípulos estavam ao seu derredor. E Jesus já tinha dado poder para eles, para curar, para expulsar os espíritos malignos. Já tinha dado autoridade para eles operar milagres. E a notícia já corria pela Judéia, Galileia. E por certo, aquela mulher tinha conhecimento disso. Mas quando ela se aproxima, ela não vai até João, ela não vai até Tiago. Ela se aproxima de Jesus e diz: eu quero tocar em Jesus. Às vezes teus problemas não são resolvidos porque você vai procurar a solução em lugares diferentes, em lugares que não vai promover aquilo que você está esperando. Às vezes você tem um problema na tua família e você procura de todas as maneiras, mas você está indo no lugar errado. Nessa noite eu te incentivo você a procurar Jesus. Glória a Deus, aleluia. Talvez você está com dificuldade com o teu filho na tua casa. E você já procurou todos os lugares e nunca conseguiu. Mas se você procurar Jesus Cristo, você vai ver que Ele vai resolver esse problema. Oh, glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, que é Cristo, e ela vos libertará. Pois se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se ela tivesse tocado em Tiago, não teria acontecido nada. Se ela tivesse tocado em Jesus, em João, não teria acontecido nada. E quando ela ia se tocar em Jesus, a sua fé estaria tão baixa que não alcançaria o milagre de Deus. Às vezes você procura tantas maneiras. Aí você chega em um culto como hoje, nos vê aqui pregando, cantando. Aí você começa até a pensar: será se aquilo que os irmãos estão falando, será se de fato pode acontecer na minha vida? Porque você já procurou tantos lugares e não conseguiu. Mas nessa noite Jesus Cristo manda te falar: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E tomai sobre vós o meu jugo. E ele diz mais: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus tem essa solução para os teus problemas. Quando Jesus ali estava, ele percebe que aquela mulher tinha pegado nas suas vestes. Então ele faz uma pergunta: quem me tocou? A mulher disse: Senhor, foi eu que te toquei. E ele disse: vai, a tua fé te salvou. De repente chega alguns da sinagoga onde Jairo ensinava a lei e disse: Jairo, não perturbe mais o mestre, a sua filha morreu. Mas Jesus disse: Jairo, crer somente. A primeira atitude de Jesus é apresentar para Jairo uma palavra de fé.
Ele disse: crê somente. Só você sabe como está na tua casa. Hoje nós vivemos em um tempo que é tão difícil educar os nossos filhos, que é tão difícil ter uma família estruturada. E muitas vezes as pessoas chegam para você e dizem que para aquele teu filho não tem mais jeito. Assim como chegaram até Jairo e falaram: ó, acabou. Não tem como mais fazer nada. Mas Jesus disse: crê somente. Jesus lhe apresentou uma palavra de fé para aquele homem. E ele acreditou. Quando ele chega na casa de Jairo, as pessoas estavam ali reunidas, chorando. E Jesus disse: não desespere, se acalme. Porque a menina não está morta. Ela está dormindo. E o povo começa a rir de Jesus. Então Jesus, ele apresenta uma palavra de esperança para aquela família. Jesus, ele apresenta uma palavra de esperança para aquela família. Jesus estava dizendo para aquele homem: olha, não desespere, creia, tenha esperança que o quadro vai mudar, as coisas vão melhorar. Quem sabe Jesus lembrou ele do milagre que tinha acontecido no caminho, na vida daquela mulher. Então Jesus, ele se aproxima do leito que a menina estava deitada, no versículo 41. E Jesus disse: menina, a ti te digo, levanta-te. Jesus ali apresenta uma palavra de amor e poder. A Bíblia diz que Deus, ele é amor e é justiça. Jesus, quando ele morre e ele ressuscita, ele fala para os seus discípulos: todo o poder foi entregue nas minhas mãos. O próprio Cristo disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. E Jesus disse: se vós quereis ser meus amigos, faça o que eu vos mando. Queres ser meus amigos? Obedeça a minha palavra. Nós vimos essa noite que Jesus mudou a história de uma mulher. Em seguida ele muda a história de uma família. Na primeira história, essa mulher, ela tinha uma dificuldade e foi resolvida. A segunda história era uma família que tinha uma filha enferma e eles não poderiam fazer mais nada. E a maior dor de um pai é ver seu filho doente e ele não poder fazer nada por ele. A maior dor de um pai é ver o seu filho fazendo coisas desagradáveis aos olhos dele, e por mais que ele aconselha, ele não pode fazer nada. Mas Jesus, ele disse: crê somente, acredite. Nessa noite eu te incentivo, você que é pai, tire mais tempo para o seu filho. Às vezes o trabalho toma tanto o nosso tempo, e nós queremos recompensar os nossos filhos com presente, mas o seu filho não está interessado com o presente que você dá para ele. O seu filho quer a sua atenção, o seu filho quer um tempo com você, o seu filho quer ver você passar um tempo com ele. Aqueles homens disseram para Jairo: não tem mais jeito para a sua filha. Mas Jesus disse: tem jeito sim.
Sempre há uma saída. Sempre tem como mudar as coisas. Eu lembro que eu tinha 16 anos de idade, quando eu me envolvi com drogas, e eu desobedeci ao meu pai, brigava com meu pai. Mas um dia, eu ouvi alguém falar de Jesus Cristo, e eu entendi que eu estava fazendo tudo errado. Porque a Bíblia aconselha aos filhos obedecer aos vossos pais. E quando eu encontrei com esta palavra, eu entendi que eu tinha que mudar a minha conduta. E Deus mudou a minha história. Da mesma forma, Deus quer fazer na sua vida. Da mesma forma, Deus quer fazer na sua família. Se você tem alguma pessoa enferma na tua casa, Jesus pode curar. Se você tem algum problema, Jesus pode mudar essa história. Mas o maior problema, a maior dificuldade do ser humano se chama o pecado que entrou na terra, que nos separa de Deus. Mas João, quando viu Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você está se sentindo perdido no caminho da vida, Jesus, ele é a bússola do viajante. A palavra de Deus é o mapa que nos mostra o caminho de casa. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar para aqueles que acreditarem e obedecerem a minha palavra. Aleluia. Eu quero parar por aqui, quero convidar os irmãos a estar de pé. Você que ouviu a palavra, e com certeza essa palavra falou com você. E você nesse momento está dizendo: irmão, você conhece a minha vida? Eu te falo: não. Mas Deus conhece. Deus sabe tudo que você passa. Deus conhece a sua dificuldade. E quantas vezes Deus tentou te ajudar e você nunca deu lugar para Ele. Mas o Espírito de Deus te trouxe até aqui essa noite. E Ele pode mudar a tua história. Ele pode fazer nova todas as coisas na tua vida. Aleluia. Eu te convido a vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Você que ainda não é crente, você que ainda não é evangélico, que ouviu essa palavra, vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida esta noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Tem mais alguém aqui Oh, glória a Deus. Aleluia. e quer vir aqui à frente? Eu quero orar pela sua vida. Aleluia.
Oh, aleluia, glória. Vou passar a oportunidade para o nosso pastor, ele vai estar orando. Amém, irmãos. Vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus. Amado Deus e Pai soberano, nós te louvamos. Te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor e pela forma maravilhosa com o Senhor tem nos alcançado através da tua palavra. Eu quero te apresentar, Senhor, a vida desse jovem, desse Senhor que está aqui, Senhor, nesta noite. Ele está, ó Pai, se entregando, Senhor, a Ti. Ele está se entregando, Senhor, à tua vontade. Ele está, ó Pai, pedindo, Senhor, a tua ajuda, pedindo o teu socorro sobre a sua vida. Ó Deus, o Senhor sabe, o Senhor conhece quantas portas, ó Deus, Ele já abriu, já bateu, Senhor, e elas se encontram fechadas. Quantas vezes, ó Pai, Ele já tentou, Senhor, e não conseguiu. Mas eu quero, ó Pai, te pedir nessa noite que o Senhor esteja entrando com providência na sua vida. Que o Senhor esteja, ó Pai, quebrando as cadeias, quebrando os grilhões, quebrando, ó Pai, os grilhões dos vícios, Senhor, que os tem aprisionado, Senhor, ao longo dos dias. Eu quero te pedir, ó Deus, perdoa, Senhor, os seus pecados. Escreve, ó Deus, o seu nome, Senhor, no livro da vida. Abençoa, ó Deus, a sua vida, Senhor, abençoa a sua família. E restitui, Senhor, nesta noite, pelo poder que há no teu nome, tudo aquilo, ó Pai, que o inimigo tem subtraído, Senhor, ao longo da vida, Senhor, ao longo da caminhada. Que o Senhor possa, ó Pai, estar restituindo. Que o Senhor possa, ó Pai, estar abençoando. Que o Senhor possa, ó Pai, estar libertando, curando, Senhor, sarando as enfermidades, sarando, ó Deus, as feridas da alma, restituindo, ó Deus, tudo aquilo que foi subtraído. Que o Senhor possa, ó Pai, estar fazendo isso, Senhor, na sua vida, usando-os, ó Deus, como instrumento em tuas mãos, para fazer a tua vontade. E que ele possa, ó Pai, ser uma testemunha viva de que o Senhor salva, o Senhor cura, o Senhor transforma e usa segundo a tua boa vontade. Eu quero, ó Pai, ministrar as bênçãos sobre a vida desse homem, Senhor. Restaura, Senhor, e liberta. Restaura, Senhor, e liberta. Restaura, Senhor, e liberta. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e profetizemos a vitória sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.